está acontecendo nesse momento confirma a grande situação que leva os Estados Unidos a fazerem essa movimentação militar para o Oriente Médio. Não é para ajudar Israel, né, a Brigada Givat, não é para ajudar brigadas de elite de Israel a lutarem nos túneis em Gaza. É para inibir ou, eventualmente, promover um ataque chamado preventivo contra Teherã. O Blinken, quando vai ao Iraque, ele assume um risco, inclusive, né? Não apenas físico, apesar de toda a operação do serviço de inteligência em Bagdá, como ele assume um risco de acirrar ainda mais a opinião pública iraquiana, que vai acontecer, contra os Estados Unidos. Mas eu não sei se é muito diferente do que eles de verdade almejam. Por quê? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a gente trata dessa situação, que a gente diz para vocês que muita coisa já está, vamos dizer assim, vamos lá, no esquema, né? Que muita coisa já está no esquema. Quando a gente diz isso para vocês, muita gente não gosta, porque às vezes pode perder a graça, porque o pessoal está esperando, o pessoal está naquele, puta, fã, agora vai ter aquele embate do mundo árabe, 67, 73, 82 no Líbano, o combate de 2006 contra o Hezbollah, e agora vai acontecer. Se acontecer alguma coisa, vai envolver o Irã e os interesses de grupos pró-iranianos. Nisso está o Hezbollah, nisso estão os iemenitas, nisso estão os sírios, nisso estão grandes grupos dentro do Iraque, dentro da Síria, que são pró-iranianos, mas vocês não esperem que ultrapasse esta margem, vamos dizer assim, essa margem sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista interestatal. Vocês não esperem que o Marrocos, cujas relações de defesa, cujas relações na indústria de energia, cujas relações de segurança, de inteligência com Israel são muito próximas, acima e abaixo do subterrâneo, né? Acima e abaixo do solo. Marrocos não vai lutar com Israel. Ah, mas Rogério, o parlamento da Argélia autorizou o presidente por unanimidade a lutar contra Israel. Isso é formalidade. Isso é formalidade que, na realidade, dá satisfação para a opinião pública do país. A opinião pública do país que, se tivesse oportunidade, realmente declararia um esforço nacional para combater o que está acontecendo hoje em Gaza em relação a esses ataques contra civis e tudo mais. Agora, na prática, não vai rolar. Lamento informar, a Líbia foi destruída, a Tunísia não tem condição de fazer frente, né, militarmente concebendo. Então vamos olhar para o Maghreb. A grande potência militar seria o Egito. A grande potência militar, que é o Egito, tem relações estreitas com os Estados Unidos, estão construindo tendas juntos em Rafah para receber palestinos, primeiro feridos e depois desalojados. Agora, claro que essas negociações elas não são negociações simples, porque os envolvidos eles vão pedir muito. É o momento que eles podem pedir muito, porque eles têm a opinião pública do país os pressionando. Omã, Bahrein, Catar, né, Kuwait, todos esses países com base dos Estados Unidos. Esse montão de arma que os Estados Unidos estão levando para o Oriente Médio, estão levando para a Arábia Saudita, majoritariamente. Então, em algum momento, a ideia de que a Arábia Saudita poderia se juntar ao Egito, ao esforço não árabe, mas anti-israelense do Irã, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, e se tivesse que acontecer alguma coisa nesse sentido, já teria acontecido. O que poderia eventualmente acontecer seriam revoltas internas dentro de alguns desses países, porque a opinião pública, ela praticamente consensualmente desejaria que os governos tivessem outra postura. Mas os governos não têm essa outra postura. Então, diferente do que a Globo te fala, diferente do que a CNN te fala, diferente do que alguns outros produtores de conteúdo te falam, não haverá coalizão árabe contra Israel nesse momento. O que haverá, não é? O que haverá, eventualmente, é um embate que possa opor grupos pró-iranianos e aliados do Irã na região, nesse momento, contra Israel. Leia-se, a priori, estes grupos e países não têm interesse nesse embate. Por quê? Porque o Líbano se recupera de crise econômica, a Síria se recupera de uma guerra que vem de 2011, o Irã está crescendo muito economicamente, tecnológica, educacional, cientificamente, e não quer nesse momento uma guerra.
pode ser que ele seja forçado a uma guerra pela posição dos Estados Unidos de tentativa de estrangulamento. Eu não sei o que os americanos estão pedindo na real para os iranianos. Não sei o que eles estão pedindo na real para os iranianos. Se eles estão pedindo... Porque, gente, abaixo do que nos aparece, do que nos é franqueado de informação, os americanos certamente estão fazendo chantagens e extorsões contra os iranianos. Essa é a grande realidade, tá? Eles estão pedindo, certamente, que o Irã não atrapalhe seus projetos em relação a Gaza. E qual que é o projeto dos Estados Unidos em relação a Gaza? Na realidade, o projeto de Israel dos Estados Unidos, dos italianos, dos azeris, dos turcos, dos aliados sauditas, o objetivo deles é ter ali um porto de logística, uma rota de gás e de petróleo em direção à Europa e que ninguém os atrapalhe. Eles querem que ninguém os atrapalhe. Para eles não importa quantos palestinos eventualmente percam a vida nesse contexto. A ideia do direito à vida, do direito à dignidade é acessória, é questão de narrativa. Essa é a realidade. Então você vai ouvir eles dizendo que essas reuniões que o Blinken está fazendo em Amman é porque ele está preocupado com a questão dos direitos humanos, da ajuda humanitária. E aí, gente, tem um outro ponto interessante também, que num primeiro momento eu poderia me insurgir também. Eles dizem, eles falam muito, e o que acaba provocando, de certa forma, aversão e incompreensões, e dando margem à manipulação, eles dizem que estão preocupados com a democracia. É fato que eles não estão, mas não é por isso que nós precisamos ficar com raiva da democracia. Não é por isso que nós vamos pegar a criança com a água do banho e vamos jogar fora. Nós vamos entender o seguinte, que a democracia deles é de mentira, que a democracia deles é de fancaria, mas a democracia deve ser aprimorada e realizada de acordo com o que realmente deveria ser. Isso não quer dizer que nós devamos ficar com ódio da democracia, porque aqui está colocado um caldo de cultura que é um baita veneno. Para esses defensores de autocracias, de ditaduras, para esses defensores de regime de exceção, dizerem, olha, tá vendo, a democracia é responsável por tudo isso. Não, não é responsável por tudo isso. O que é responsável é a emulação da democracia. Então você emula a democracia, você finge que é democracia, quer dizer, você joga a lama no nome da democracia. O Blinken não está preocupado com democracia em Gaza. O Blinken está preocupado em estabelecer um governo amigável. Essa reunião que foi feita em Amman, de certa forma, é o loteamento dos interesses regionais para permitir que uma situação em Gaza possa ser francamente favorável a esses interesses. Para permitir que uma situação além de Gaza, no porto de Beirute, no Líbano, seja francamente favorável a esses interesses. Então, o que eles estão pedindo, provavelmente para os iranianos agora, é o seguinte, olha, nós vamos impor uma nova realidade, nós vamos impor uma nova ordem, e nós não queremos em nenhuma instância que vocês interfiram. Se vocês interferirem, nós estamos trazendo aqui porta-aviões, aviões de ataque A-10, jatos F-35, jatos F-16, e nós os atacaremos. Né? Nós os atacaremos a Hezbollah, ao presidente sírio Bashar Assad, ao Irã, ao Iêmen. Estão lá os K-135 de reabastecimento, está lá o porta-aviões do Dwight Eisenhower, está lá toda a maquinaria de guerra dos Estados Unidos e munições. Agora eu queria saber se vocês sabem do que eu vou colocar aqui para vocês. Munições entregues não apenas pelo Azerbaijão, não apenas por aliados ocidentais como a Itália e a Grã-Bretanha, né? Porque essa história de falar anti-ocidente virou meio que joga pedra na Geni, né? Mas os Emirados Árabes Unidos, que não tem nada a ver com o Ocidente, entregaram nesses últimos dias 8 cargueiros militares para Israel, com munição. Os Emirados Árabes Unidos, enquanto você, ouvindo canal de desinformação que diz que haverá uma coalizão árabe contra Israel, seja por desconhecimento, seja por medo, seja por interesse escuso, quando você está ouvindo alguém te dizer que os árabes vão se unir contra Israel, os Emirados Árabes Unidos, que são parte do Conselho de Cooperação do Golfo, estão franqueando cargas militares para que o exército de Israel esteja com a sua munição em dia. Enquanto você ouve mentira, desconhecimento, manipulação, eu estou trazendo uma informação quente para vocês. Os Emirados Árabes Unidos entregam munição para Israel. Os turcos treinam os pilotos israelenses que atacam o Gaza. Tá? Enquanto você está esperando o exército turco chegar em Jerusalém e o Erdogan entrar lá
com o cavalo branco e com um sabre. Não vai acontecer.